Pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, né? Já trabalho aqui na Codeli já há algum tempo. Nesse momento, eu estou atuando no projeto da Subbase. Comecei atuando lá já faz quase 2 anos como engenheiro de software. Nesse momento, estou na posição, né, de diretor de engenharia da empresa, tentando ajudar ao time lá, né, a direcionar a nossa forma de desenvolvimento, como que a nossa arquitetura deve funcionar, enfim, né, lidando um pouquinho com clientes e com outras coisas. Já atuo no mercado de TI há mais de 15 anos e eu queria fazer, assim, hoje um bate-papo bem informal com todos vocês. Eu não quis fazer uma apresentação de slides, né, porque eu acho que vai ser mais produtivo se a gente trocar um pouco de ideia. Eu quero pegar um pouco dos feedbacks de cada um de vocês em relação ao tema que eu propus, que seria foca nos padrões, né? E quero deixar assim o microfone super aberto aí para qualquer um que quiser levantar a mão e interagir e responder. Então, vamos lá. Qual que seria a ideia, tipo, do focar nos padrões, né? A gente na faculdade de tecnologia tem muitos aqui que estão cursando ainda, né? Alguns que já terminaram. Eu lembro muito bem que tinha uma matéria de design patterns, né, na matéria. Todo mundo aqui vai ter ou já teve design patterns na faculdade? Eu já tive, eu acho, ou algo parecido. Legal. E normalmente é uma matéria que ela vem no começo, né, dos semestres, né, e mais, que é tentar explicar um pouquinho, né, aquela parte do GOF, né, tipo assim, de alguns padrões mais comuns, né, como, por exemplo, padrões singleton, coisa nada. Ah, tem E muito. tem uma porrada, né? Se for pegar a lista lá, é gigantesca, né, Júlio? Sim, tem. E. Opa, Não, pode falar. Você tem algum que você lembra aí, a é que mais de foi, é cabeça? que foi semestre passado, eu lembro um pouco melhor. Que tem até um site lá com todos eles. Tem 3 tipos para cada. Acho que tem 3 tipos diferentes, 3 categorias mais ou menos. Tem um Uhum, monte. Só me lembro que tem tem. um monte. Tem uma porrada. E assim, cara, eu falar bem honestamente, na faculdade, quando eu olhei para essa matéria de design patterns, eu lembro, assim, muito de ter detestado, assim, de ter achado muito chato, muito porre, era muito repetitivo, porque a gente tem que fazer prova em relação a isso, e tem que decorar um monte de coisa que às vezes parece totalmente sem sentido para o nosso dia a dia de desenvolvedor, né? E, cara, com o passar dos anos, né, com a experiência que eu fui adquirindo, eu fui percebendo que, puxa vida, tinha muita coisa lá útil pra caramba, muita coisa que eu usei e uso até hoje, e isso me fez perceber, cara, que, poxa, a indústria de tecnologia em geral, é ela é driven, né? Ela é dirigida por padrões, né? E eu e quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a entender bastante o quão importante é tentar identificar esses padrões. E muitas vezes, quando eu tô falando de padrão, pessoal, não é padrão somente de design pattern, né? Eu queria muito falar um pouquinho com vocês hoje, tipo, de padrões comportamentais do próprio dia a dia do desenvolvedor, né? A gente pode falar um pouquinho de patterns de arquitetura, patterns de solução, né, patterns de integração. Cara, tem tantos patterns. E não somente desses patterns que são descritos numa linha corporativa, indústria, né? Mas aquele pattern que o desenvolvedor, no dia a dia dele, consegue olhar e perceber. E eu vou tentar soltar um exemplo bem simples aqui, para você entender o que eu estou falando. Para alguns que são mais novos, talvez não tanto, né? Mas para quem já tem um pouco mais de tempo, alguém consegue lembrar quantas vezes, mesmo desde a faculdade, desenvolveu uma tela de login para um sistema? Mais que 3, pelo menos. Mais que três, né? E quanto tempo você tem de área já, Júlio? Ah, sei lá, 2 anos, Dois um anos, ano e né? meio. Exatamente. E assim, eu posso, assim, eu perdi as contas já, né? Tipo,
Nesses mais de 15 anos, eu acho que eu já fiz pelo menos mais de 30 telas de login na minha vida, né? E é esse tipo de pattern que eu tô falando em saber identificar como desenvolvedor, sabe? A partir do momento que eu comecei a fazer a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima tela de login, eu falei, poxa vida, cara, será que não tem uma forma mais fácil de agir com esses, né, com essa linha? Será que não tem uma forma mais simples de entender como funciona um login e não ter que fazer? E tanto é que, né, quando hoje a gente vai pesquisar sobre padrões de login, sign up, esse tipo de coisa, a primeira coisa que aparece para a gente é o SSO, né, que é o Single Sign-On, que é justamente isso. A indústria falou, poxa, cara, alguém algum dia falou, tô cansado de fazer tela de login, tô cansado de fazer CRUD de usuário, né? Será que a gente consegue criar uma forma de ter vários aplicativos que se conectem pela mesma plataforma de login? E é isso que acontece com o Google, né? Quando a gente entra num portal, num site, num app que a gente consegue fazer login via Google, via Facebook, via esses tipos de plataforma, né? E, e entender o pattern do single sign-on é justamente entender que tipo de ferramentas que eu consigo usar para aplicar no próximo projeto que eu tiver que fazer uma tela de login. Faz sentido isso para vocês, não? Então, essa que seria essa pegada e essa história do que eu tô tentando trazer hoje para vocês, né? Ah, vou começar com alguns padrões comportamentais aqui, que eu acho assim, que são bem legais, acho que alguns já viram, por exemplo, quando a gente fala de gestão do tempo, né, dentro de uma... Ah, e lembrando que todos os padrões que eu estou trazendo aqui é sempre tentando focar na eficiência e na melhoria do nosso dia a dia e na melhoria do profissional de desenvolvimento. Então, por exemplo, pega o pattern de gestão de tempo no nosso dia a dia, né? Acredito que alguém já deve ter ouvido falar, por exemplo, da técnica de Pomodoro, que é trabalhar 25 minutos, parar 5 minutos e tal. Cara, isso é um padrão, né? Querendo ou não, é um padrão. E um padrão que, pelo menos, eu não digo que eu sigo 100% do tempo, mas é um padrão que eu gosto bastante de tentar seguir, né? Para dar um ar para a cabeça, para dar uma refrescada nos pensamentos e conseguir voltar para um problema, às vezes, que eu tô por muito tempo batendo na parede, né? Então, esse é um pattern para tentar minimizar as distrações, né? Maximizar o foco e tal. Então, você vê, é um patrão totalmente comportamental. É o teu comportamento no dia a dia de desenvolvimento, né? Não sei se alguém já ouviu falar daquele Rubber Ducking Debugging, perdão. Quem aqui já, só para poder, quem aqui já viu falar O pato de borracha. do pato de borracha, né? Da gente, tipo, mimicar, né, um problema com alguém. O Guilherme nunca viu? Guilherme, é um padrão, cara, tipo, que basicamente a ideia é você imaginar ter um pato de borracha na tua mesa e toda vez que você tá com um problema ou uma solução, enfim, você, tipo, olhar para aquele pato de borracha e em voz alta explicar para ele, porque com certeza todo mundo já percebeu, às vezes, quando você tá com um problema e vai compartilhar com um colega aí na Coding mesmo, ou em outro lugar. Você fala, cara, eu tô com um problema aqui, cara, se você olhar meu código, começa a passar um negócio aqui, enquanto você tá falando a solução, pã, né, tipo, na mente da gente. Quando a gente fala em voz alta, a coisa acaba, tipo, florescendo, né, a solução. Então, cara, isso também é um padrão comportamental, e é algo, assim, que eu faço muito, por exemplo, com o Felipe, né, o Felipe é sempre o meu rubber duck, né, tipo, eu chamo ele no, às vezes falo, cara, puxa, eu tô tentando desenvolver um padrão novo de arquitetura aqui, tentando aplicar essa ferramenta e tal. E às vezes quando eu tô explicando para ele, tipo, a solução vem. É algo que eu acho que é muito útil para cada um de nós, a gente tentar falar em voz alta, se comunicar mais, do que ficar preso naquela caixinha da nossa cabeça ali, sem estar compartilhando, né, essas coisas. Tem outros padrões comportamentais, aí vai muito de pessoa para pessoa, que é aquele do 5 hour, né, que é a regra das 5 horas, né, a gente separar 5 horas da nossa semana ou uma hora por dia dos 5 dias úteis, para a gente sair um pouco da cabeça daquilo que a gente está fazendo no dia a dia, estudar um pouco, talvez estudar esses padrões, talvez estudar coisas nesse sentido, né? Tem padrões de desenvolvimento de problemas também, que é aquele para dividir e conquistar, né? Não sei se alguém já ouviu falar ou não.
que é justamente a gente está olhando para um código muito complexo e a gente tentar quebrar o problema em pequenos pedacinhos, né, para que a gente consiga entender melhor os problemas que estão acontecendo na aplicação, né? Assim como, cara, tem patterns de comunicação para desenvolvimento, né? A questão da stand-up, da daily, da retrospectiva. Cara, apesar de muito agilista aí colocar isso como coisa, tipo, esse aqui é o booking ágil. Não, cara, esse é um padrão de comunicação que já existe há muito tempo, sem que o ágil abraçou, porque é uma coisa muito válida, obviamente. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma experiência em relação a esses padrões que eu mencionei? Eu queria comentar que o Pomodoro ali eu uso, ele é bem interessante. Não uso com 25 minutos, né, que eu acho muito pouco. Eu uso uns 43 minutos, mais ou menos. Eu acho que dá um tempo legal. E é bem interessante, porque parece que no fim do dia, se você não usa ele, parece que você acaba no fim do dia tá bem mais cansado do que você usando ele, né? Parece que aquelas pausas dão um descanso para a mente assim, muito bom. E outra coisa interessante também é que você consegue, com o Pomodoro, assim, utilizando ele, você vai criando estimativas com o Pomodoro, né? Então, isso aqui eu vou levar uns 3 Pomodoros para fazer, né? Então, você consegue ter uma forma de estimar também e você consegue chegar num total de horas melhor, assim, fazendo a utilização dele, né? Então, eu acho bem interessante, assim, fazer o uso dele. Porque, às vezes, até você nem se dá conta, né? Você fica ali na frente tentando resolver algum problema e passa uma hora, passa duas, então você não percebe que passou tanto tempo assim. E com ele você tem uma gestão, assim, bem melhor, né, do teu tempo. De bala. É isso aí, cara. É bem isso. Eu acho de novo, não é algo que todo mundo precisa aplicar, né? É por isso que foca nos padrões, o tema é tentar identificar aquilo que funciona para ti, baseado no teu ritmo do dia a dia, né? Você, Eduardo, identificou que, né, pô, eu fazer essas pausas me favorece, me beneficia como desenvolvedor. Cara, eu vou fazer, não significa que todo mundo precisa fazer, né? Mas eu acho que começa por aí. Começa você tentando identificar padrões de comportamento do teu dia a dia para melhorar a tua vida, né? Cara, eu falo isso com bastante propriedade, assim, cara. O dia que você perceber o quão útil é identificar esses padrões, a coisa vai andar muito mais para frente, assim. Em segundo lugar, que eu separei para a gente falar hoje um pouquinho, seria padrões de arquitetura, né? Arquiteturais. Cara, aí padrões de arquitetura, eles se subdividem em muitas categorias e muitas coisas, né? Mas eu acho que alguns aqui todo mundo, pelo menos, né, ouviu falar alguma vez, mas talvez não tenha tido a oportunidade, talvez, de aplicá-los ou de usá-los, mas eu quero deixar aqui a minha sugestão de estudar bem cada um deles, né? A primeira é aquela questão monolítico microserviço, né? Cara, eu vim de uma época de desenvolvimento onde era client-server a parada, né? E a gente foi evoluindo para o mundo web, né? A gente foi evoluindo para essas arquiteturas tipo de serviço, nem era chamado microserviço, né? Hoje, nos últimos anos, a gente percebe muito se falar do microserviço em si, e ainda mais um step após esse, a gente ainda ouve falar do terceiro pattern, que é a questão tipo da arquitetura serverless, né? Que é você tipo realmente não ter mais servidor, né? Você só ter tipo functions lá deployadas em algum lugar que elas vão ser ativadas por iterações da aplicação. E, cara, identificar e entender, sabe, tipo, os prós, os cons, tipo, de cada um desses padrões de arquitetura, no meu ponto de vista, é mega importante. Eu posso falar com bastante experiência também nessa área, assim. Eu já vi projeto falhar por tentar começar com arquitetura de microserviço, eu já vi projetos tornar custoso, ter um custo muito elevado usando microserviço, em vez de ter começado como um monolito. Assim como eu já vi monolitos que tipo, estavam tão amarrados no seu design que chegaram em um momento que tiveram dificuldades para separar, né, as questões de serviço. Então, assim, eu deixo aqui 3 tópicos que eu acho assim, é super vital identificar esses padrões dentro de uma aplicação, sabe?
que é, então, monolito, microserviço, né, ou aplicação de serviço em geral, e essa questão do serverless. Quando, como e por que usar cada uma delas, cara, vai fazer muita diferença na vida de todos vocês, com certeza, tá? Ainda falando de padrões arquiteturais, cara, aqui estão dois padrões que eu absolutamente amo de paixão, tenho muito, muito prazer toda vez que eu pego alguma coisa para ler a respeito, que é a Event Driven, arquitetura baseada em eventos, né? Ah, eu sei que não é fácil pegar um projeto que atue com uma arquitetura de eventos, né? Aí o Hamilton, né? The best one. Sem dúvida, né, Hamilton? É muito bom, né, cara? Mas também tem as suas vantagens e desvantagens, né? Como qualquer uma das demais arquiteturas, que é basicamente aquela arquitetura onde você tem a mensagem, né? Você tem tipo, vários consumidores dentro de uma plateia de serviços, né? Interagindo apenas de forma assíncrona, né? E daí no meio desses padrões você vai encontrar subpadrões, como padrões de orquestramento de mensagens, padrões de comunicação de dados, né? Como por exemplo padrões de mensagem, cara, e aí por aí vai, né? Então aqui é muito macro, mas é muito legal se vocês tiverem a oportunidade de ler, estudar, entender. O dia que vocês pegarem uma arquitetura dessas, vão achar bem legal, que nem o Hamilton plantou aí. Outros padrões que eu gosto bastante, se fala bastante, é o CQRS, que é o CQRS, né? E o Event Source. Tem muita gente que mistura um pouquinho o padrão de Event Driven, né? De arquitetura de eventos, com o padrão CQRS e Event Source. Tem uma diferença bem significativa. Quando a gente está falando de uma arquitetura focada 100% em eventos, não necessariamente ela se utiliza de Event Source e também não necessariamente ela se utiliza de, dessas quatro principais operações, né? O CQRS é Command, Query, Repository and Service, né? Boa, é isso aí, Julião. Padrões não são estudantes, essa é uma palavra top. E é bem isso, tá? Então, por exemplo, pode ser que você vai encontrar padrões de event-driven que fazem o sourcing, alguns que não. O que é, por exemplo, o padrão de event sourcing, né? O padrão de event sourcing é justamente você pegar toda a história de eventos de todo o teu ecossistema, né? E você manter um log de todos esses eventos. E você ter ferramentas para que você consiga fazer time-lapse, né? Ou voltar no tempo, ou avançar no tempo baseado nos eventos, né? Cara, é um negócio cinematográfico, né? Se for parar para pensar isso dentro do sistema, né? Mas, de novo, difícil de implementar pra caramba, difícil de manter pra caramba, difícil de testar pra caramba, né? É tudo uma questão de perspectiva de onde que o projeto está indo e para onde que ele pode ir. Alguém quer comentar alguma coisa sobre alguns desses padrões aí? Alguém que já vivenciou, alguém que quer ou que tem curiosidade de saber alguma coisa sobre eles? Eu posso dizer que eu já vivenciei todos eles, tá? Então, se alguém quiser perguntar também. Todos Acho que é eles? bem, Oi? Quem falou? acho que é bem interessante também reconhecer e também saber, né, as vantagens e desvantagens de cada um, né? Por exemplo, esse microserviço ele vai trazer mais complexidade de gerenciamento, né? Mas também num porte de sistema grande, você também tem a grande vantagem de você ter ali um deploy, uma correção muito rápida, né? Então você não precisa, por exemplo, fazer um deploy de um sistema inteiro, né? Você faz só do microserviço que tem algum problema ou precisa ser atualizado, né? E é bem mais rápido, vamos dizer assim, né? Mas em contrapartida, por exemplo, se tu pega uma transação que depende de dois microserviços, vai ter que adicionar complexidade a mais, vai ter que ter um gerenciador de transação que vai ter que ficar escutando esses microserviços ali, que não precisaria ter no monolito, né? Então, tudo ali tem a sua vantagem e desvantagem, né? E tem que saber, às vezes, se vale a pena ou não, né? Tá utilizando um microserviço ou monolito. Sem dúvida, sem dúvida. E cara, eu vou dar uma micropausa aqui, cara, porque acabou de entrar, né, o nosso medalhista brasileiro, né, Munir. Oh, que honra ter ele aqui, né, com a gente. Fala aí, Munir. E aí, que isso?
Pois é, né? Foi mal atraso, estava em reunião, não consegui, infelizmente, mas vou ver as gravações. Capaz, relaxa, cara. Tem que Estamos aqui trazer o falando. padrão Munir agora, né, Thiago? Você citou todos aí, né? Menos o Design Pattern by Munir, né? É verdade, tem os By Munir também, né? Então, assim, cara, É, bem-vindo, Munirzão. Na verdade, a gente está agora, eu estava repassando com a galera aqui, alguns patterns arquiteturais que eu sou fã, que eu gosto. Hoje eu falei que eu não estou nem com a apresentação na tela, né? Eu quis trazer um bate-papo mesmo de da hora. padrões, sabe? E o Munirzão, eu sei que ele já trabalhou com Event Search, já trabalhou com Event Driven, já trabalhou com CQRS. É bom de trabalhar, né? Já é bom. Nossa, é vida. Quando você tem cenário mais complexo assim, é bom, porque daí você separa bem as responsabilidades, acho que fica mais entendível os fluxos do que você fazer aquele espaguetão que quando você deleta uma coisa e tem relacionamento com outra, você tem que, sei lá, cuidar de tudo num lugar só, fica complexo da manutenção. Quando você deixa as coisas separadas, fica mais da hora e fica mais fácil também de escalar com funcionalidade nova, né? Só vai plugando as pecinhas assim, ó. O difícil é dar nome para as coisas, como sempre, é saber que lugar encaixar a pecinha, mas torna as coisas mais fáceis. Hoje tem Assim chat como tem. GPT, né? Assim, claro. Não consegue fazer a tela de login direito, cara. Não, mas o autocomplete do Copilot ajuda pra caralho. Melhor cinquentão aí, pô, do mês. Sem dúvida. Mas tem projeto também, que nem o Pancini falou, mas tem projeto também que, cara, você está começando uma parada, um MVP, tá validando alguma coisa. Às vezes, colocar complexidade só vai atrasar a tua ideia de entregar alguma coisa, né? Pô, às vezes, sei lá, o cara tá fazendo uma coisa com Next. Tem as API lá, faz tudo lá, pô. Não tem problema. Testa, funcionou, pô, escala. Tudo vai depender de onde você tá inserido. Justamente, cara, é bem isso mesmo. Inclusive, cara, para mim, o maior case de sucesso em relação à questão microservice é a Netflix, né? Foi a plataforma, assim, que eu estudei de cabo a rabo toda a parte de infra, arquitetura e tudo mais. E, cara, é, eu tenho certeza que todos vocês já devem ter acessado Netflix e pelo menos uma outra plataforma de streaming, né? Como uma Amazon Prime ou como uma Disney Plus. Cara, a Netflix, ela, em questão de software, não tem como negar que eles são muito bons, né, no que eles fazem. E eles começaram como monolito, né, eles passaram muitos e muitos anos, acho que, se não me engano, mais de 10 anos como monolito. YouTube conta, com certeza. Então, justamente isso, né, cara, tipo assim, pô, se os caras, totalmente que eles são hoje, com a qualidade que eles têm hoje, eles começaram com monolito, por que não começar, às vezes, com monolito, né? Acho que é bem difícil. Tem que crescer muito para um monolito ser o problema. Acho que Uhum, vem problemas antes do monolito ser um problema. bem isso. Tá mutado, né? É o que eu sempre falo, né, cara? Se você tem um prego, use o martelo. Né? Não adianta você querer usar uma parafusadeira com prego, né, cara? É, O bem design isso. pattern, se eu pudesse resumir design pattern, é isso, né, cara? Tem que olhar o que encaixa e o que funciona para você, muitas vezes o contexto, né, coisa ali. Tive a satisfação de experimentar projetos com todos esses padrões aí, inclusive com o próprio Thiago e com o Munier. E o nome, né, uma coisa que a gente sempre discutiu, né, Munier, altas horas, né, cara, como é que vai ser o nome disso aqui? E chega um momento ali, quando chega um Alexandre no projeto, né, cara, porém agora, não tem mais como manter o nome dessa rota, né, desse tamanho, porque foi definido um design pattern de nome, né, cara, é uma loucura que fica aí. Isso, cara, bem isso. Pega o código. Pega o código, é foda. Pegou o código? Pegou o código. Não, porque assim, ó, cara, o dia que você tiver experiência do servidor de produção, falhar com a PR que você subiu, tá? Tu vai ver. Eu já tive e fiquei, né, mais normal que o PM, tá? E eu detectei a pane antes dele. Eu detectei a pane antes dele por causa do Discord lá que tava bifando, tá? Eu toquei assim o PM bem devagarinho assim, falei pra ele, mandei um DM pro cara que faz o deploy, pra ninguém saber, porque tava só a diretoria inteira reunida atrás de mim ali, né? Aí eu peguei ele e falei, você sabe que os usuários estão mandando mensagem, né? Sentiu o tom? É, Até baixei a voz, né? Então, cara, você essa sabe que o call aqui, pagamento não tá caindo, né? O gate caiu. faz teu melhor, faz teu melhor. Falei pra ele.
Pegou, o pode? Prime ali, eu não sei se tu tá sabendo também, Tiagão. Eles fizeram o processo inverso, né, em algumas situações ali. Saíram do microserviço, vieram pro monolito para poder ter uma redução de custo de 90% na operação. Foi recente agora, inclusive, sei lá, uns 5, 6 meses atrás aí que aconteceu. Sim, cara, tá um debate, inclusive, em relação ao pessoal voltando para a infraestrutura local, Pô, né? eu Tipo, ia te grande cloud. perguntar sobre se ter opinião sobre isso, que eu já vi que algumas empresas até não pequenas, tipo, contratando, alocando, tipo, em vez de eu contratar, sei lá, AWS, os caras alocam um data center e montam sua própria infra, tipo, claro, não vou ter o computador dentro da minha casa aqui, né? Os caras pelo menos fazem a decência de colocar num data center, mas, tipo, ser responsável por toda a infra, literalmente, até do hardware. Eu acho essa parada aí, pô. Claro que para começar é meio embaçado, igual a arquitetura complexa, mas. E assim, ó, acho que vai muito de encontro com isso aqui que a gente está discutindo, que é identificar padrões, certo? Eu acho que o padrão que fica, na minha cabeça, que fica mais claro para as empresas hoje, em relação à questão, ao custo cloud, é justamente o bill, né? A conta no final do mês. É alto, é elevado, né? Eu acho que para cada empresa é justamente isso. O cara tem que saber identificar qual o melhor padrão de custo para ele. Vamos ser sinceros, você manter hoje, por exemplo, às vezes, um profissional. Acho que antigamente era o oposto, né? Mas hoje, você manter um profissional de DevOps, ou manter um DBA, ou manter um cara nesse sentido de uma equipe, pode ser que está sendo mais barato do que manter uma infraestrutura cloud, que veio com essa premissa, né? A gente meio que se incomodar um pouco menos com a tratativa de tudo o que está acontecendo. Então, é bem o que o Leandro falou agora, né? Tipo assim, cara, os caras, por causa de custo, decidiram, né, voltar infras para monolitos, voltar tipo, infras para ambientes mais para data centers, porque, cara, às vezes o cara identificou um padrão de que, pô, meu sistema, depois que eu tô com a infra e o banco tudo configurado, ele nunca dá problema. Por que eu tô pagando por essa simplicidade lá no ambiente cloud? Faz sentido isso? Pô, sempre vai e volta a tecnologia do capeta, né, velho? Porra, nada a ver ter a infraestrutura, aí nada a ver não sei o que lá. Aí os caras, nada a ver ter monolito. Aí nada a ver o PHP renderizar o HTML. Aí do nada, tipo, as coisas começam. Não, mas poderia ser melhor se o server retornasse o HTML. Ah, não, mas poderia ser melhor se eu tivesse meu banco. Aí poderia ser melhor se eu tivesse minha infra. Pronto. Voltamos 15 anos, só que com upgrades. E Agora a gente tem um geração de hardware emprego e melhor. renda, né? É igual você injetar um bug, pô. Tem duas estratégias pra você manter empregado. Você vai injetando o bug, ou quando você quer fazer uma entrega muito grande e tem um cara que sempre encontra o problema, você deixa uma coisa aparente pro cara falar assim, ô, aquilo ali não ficou legal. Aí você fala, que visão, hein? Corrige e passa o PR. É isso, cara. E eu acho que, de novo, para mim, tá super relacionado com o assunto de hoje, sabe? Acho que é identificação de padrões, cara. Alguém Uhum. identificou isso, né? Alguém identificou que, às vezes, o custo está elevado e não tem necessidade de estar elevado, né? Uhum. Então, alguém identificou que, pô, cara, a gente fez um monte de microserviço, a gente está gastando aqui com, sei lá, 50 mil horas de pipeline aqui para conseguir sincronizar todo o deploy desses 50 mil services, né? Tipo, Sim. Assim como o então, pessoal terceirizava, tipo, eu não quero ter alguém de infra, vou contratar a cloud que faz tudo para mim. Aí, porque nem você falou, às vezes os caras, beleza, mas agora que as coisas estão estáveis e eu consigo, eu tenho noção base, eu tenho noção de como fazer as coisas funcionar, talvez eu não precise pagar por essa facilidade, eu possa ter um profissional em vez de ter uma equipe que vai cuidar desse negócio. É mais barato eu tomar conta em casa? Pô, faz sentido. exato, exato. Mas beleza, cara. Obrigado pelas contribuições aí, muito feliz aí. Ah, acredito, cara, que por último, né? Então a gente falou por último não, por penúltimo, porque tem um que eu quero entrar um pouquinho, talvez mais. Seria agora nós focamos, né, revisando, né, patterns comportamentais, patterns, né, de arquitetura. E daí vem os patterns de solução, que a gente vê, por exemplo, design patterns acompanhando a faculdade, né? Era falando de singleton, factory, strategy, observer, né? Então, e uma lista de 80 e outros sets, né, patterns. Eu, honestamente, de novo, quando eu estudei isso, não sabia quão importante eles seriam na minha vida profissional. Hoje eu percebo que são muito importantes. Até acho que é muito legal a gente entender um pouquinho do design pattern,
até mesmo na hora de procurar libs e ferramentas para o projeto que a gente trabalha, sabe? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma pesquisa em relação, poxa, será que não tem uma lib que traga esse comportamento para dentro do meu projeto, que já faça isso para eu ter que reinventar a roda e tal? E às vezes a gente não sabe como pesquisar, né? E essa é uma forma que eu tento pesquisar essas libs, injetando na busca o pattern que ela deveria trazer para mim. E normalmente funciona, tá? Então, entendê-los nesse sentido, esses patterns, ajudam bastante, tá? E eu tenho certeza, tá? Que vai ter muita gente com bastante dúvida nesses patterns por muito tempo. Eu falo para vocês que o Singleton, por exemplo, eu acho que eu demorei uns 3 ou 4 anos na minha carreira profissional lá atrás para entender ele. Não sei se para o Eduardo, para os demais aí, para qualquer outra pessoa, alguém demorou para entender o Singleton, ou até hoje não entendeu o Singleton. É que, tipo, por exemplo, o Bin do Java lá, né, do Spring, ele já criou o singleton para você, né? Daí a pessoa nem sabe o que é singleton e tá usando, né? Usava com PHP ainda, a mesma pira. Usava, às vezes nem sabia para que servia. Hoje eu acho que eu uso com Remix porque toda vez que você rebuta a aplicação, por exemplo, eu quero guardar, eu uso estratégia de singleton para manter a mesma referência durante o reload da aplicação. É uma estratégia que é interessante, mas né, dá para usar para muita coisa. Mas a mesma coisa. Para que eu vou querer isso? Quando você lê as primeiras vezes os patterns, se você não teve a dor, normalmente você vai não entender por que aquilo ali serve. Você só, legal. Mas como que resolve? Para que eu vou usar? Quanto que eu vou usar? Isso, então, às vezes a gente está usando sem saber, né? E é importante saber, porque, de novo, às vezes você está usando um ferramental, que você falou aí, tipo, do React, ou, né, ou do Java, uma lib JavaScript. Você sabe o nome da lib, mas você não sabe qual o comportamento que ela está aplicando, né? Se você souber que ela está basicamente te ajudando num comportamento de singleton, quando você for, sei lá, migrar de linguagem para o Ruby, se você pesquisar, tipo, esse pattern, você vai achar a lib mais fácil do que você tentar procurar aquela referência só pelo nome da outra lib. Essa é uma parada massa. Você não procura tipo sobre o que aquele negócio faz, você procura sobre o conceito que ele aplica, né? Que daí, tipo, é uma linguagem comum, independente da tecnologia que tu usa, né? Exatamente. O Julião deixou um site aí no coisa, ó, Refactoring Guru, explica vários padrões de projeto. Pô, legal, Julião, vou dar uma olhada, não conheço, mas vou dar uma olhada assim. Esse aí é um que o professor passou pra gente, e ele basicamente só para padrões de projeto, um site um pouco simples, mas daí ele fala o que é padrões de projeto e tem vários exemplos. Não sei se tem todos, mas acho que tem. Não sei quantos tem. Sempre sai um novo, talvez, né? Tem boleiros, esse daí é legal que eles têm umas ilustraçãozinhas também, é bem da hora. Legal, cara, obrigado por compartilhar. Então, ainda que ajuda a aprender design pattern é não usar framework, né? Porque sim. O Spring Bean te dá na mão lá, tu nem sabe o que é um singleton. Mas daí, por exemplo, se você pegar e criar um projeto usando só Java, daí uma hora você vai ter que usar singleton e vai ter que criar o singleton e injetar ele lá no começo da aplicação, né? Mas eu acho que essa acho que você pegou num ponto super bacana, Guilherme. Eu acho que assim, não seria não usar não usar o framework, né? Mas procurar entender de novo, identificar os padrões que aquele framework está tentando resolver, entende? Para você conseguir ter esse conhecimento, entender essas aplicações, entender o porquê que eles estão fazendo isso. Porque, cara, tem muita coisa que o framework traz que é, de novo, para você não reinventar a roda. Agilizar teu processo, agilizar teu trabalho, mas entender, identificar esse padrão é importante. Por mais que você não... Eu não recomendo, sei lá, no Java, fazer um padrão singleton do zero. Não vai ser gostoso, sabe? Então, faz um só para ver como é que é e só para estudo mesmo. Se quiser fazer, pode fazer, mas boa sorte, né? Mas beleza. Seguindo a parte de solução, né? Tem alguns outros patterns, como patterns de DevOps. Eu sei que DevOps é uma área muito abrangente, tá? Mas eu tenho alguns patterns de DevOps que eu estudei já, que eu acho legal compartilhar com vocês, como aqueles patterns tipo de, né, infraestrutura como código, né, ou a parte de continuous integration, né, continuous delivery, que é o CI/CD que todo mundo fala, é um pattern, né?
Eu sei lá, às vezes a gente tem tantas coisas na nossa cabeça no dia a dia que a gente não sabe que é padrão, mas CI/CD é um pattern. É uma forma de implementação. Quando alguém foi lá e criou a pipeline do GitHub no formato YAML, toda bonitinha, que no final resulta num build de alguma aplicação, ele basicamente vem para resolver esse problema, né? Do pattern de integra, entrega contínuas, né? Então, assim como, por exemplo, Blue Green Deploy, né? Tipo, você ter dois ambientes ali que ficam sempre rodando a mesma versão, quando você faz uma atualização, um outro assume e por aí vai. Então, acho que assim, entender esses patterns, mesmo que você não goste muito de DevOps, são importantes, porque na hora que você vai trabalhar com o teu time, vai ajudar você a conversar, a entender coisas e tudo mais. E dentro ainda de design de patterns de solução, alguns outros que eu também acho importantes a gente ter um pouquinho de conhecimento, seria pattern de autenticação e autorização, como o ALF, né? Como eu falei do single sign-on antes, né? São patterns e protocolos, né? Que fazem parte de qualquer indústria de software hoje. Ainda dentro da parte de security, entender um pouquinho mais de API Gateway, sabe? Tipo, de você entender, para você ver que às vezes um gateway, ele é para resolver uma porrada de padrões aqui embaixo, seja esse de autenticação, seja tipo de fazer um throttling, né, ou fazer um limite de requisições para algum tipo de usuário para aquela API e tal. Então, ter essa compreensão de patterns de segurança, tem vários, tá? Tem patterns que falam, se não me engano, um pattern que chama de double request, que é um pattern que normalmente dentro do API Gateway tem, toda request que o front faz para o back, ele faz duas vezes para garantir, e a primeira sempre é rejeitada para que evite alguns DDoS, como tem patterns também no sentido eu chamo de deep level warning, se eu não me engano, algo nesse sentido, que ele analisa tipo um JSON que está chegando para dentro de uma API, por exemplo, ele verifica se o JSON está indo somente até o terceiro nível, e ele bloqueia JSONs que passam do terceiro nível de, de, de leaves, né, de children's. E o cara fala, oh, por que alguém faz um pattern nisso? E, cara, em algum momento, algum cara ruim ou fez um payload muito gigante e travou um servidor, ou teve um cara que identificou que isso travava um servidor e usou isso para tentar derrubar uma aplicação, né? Então, dentro da própria segurança tem muitos patterns, né, que envolvem isso. Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte de security? Alguém lembra alguma coisa? Já usou alguma coisa? Você falou de single sign-on lá, tem o Keycloak, né? Que Ficou? ajuda muito. Quer falar um pouquinho para nós? Ah, aí você me apertou. Tipo, ele é uma ferramenta que foi criada lá pelos caras da Red Hat lá, né? Eles fornecem o Sim, serviço gerenciado lá deles também. Daí eles têm todos os padrões assim aplicados lá naquela ferramenta já do Keycloak, né? Daí, você quer fazer. Daí, por exemplo, tem também a parte de roles, de grupos, times. Que não, mais? isso aí, cara. Eu não quis te pegar desprevenido, não. Eu só queria. É realmente isso. Então, o Keycloak, ele acaba sendo um gateway, tá? Tipo, ele tem toda essa implementação. O Keycloak, na verdade, ele está um pouquinho mais para um outro pattern, né? Que eu não coloquei na parte de soluções. Deveria ter colocado até, foi bom que você. Obrigado, Guilherme, que você tocou no assunto. São os patterns de identity, né? De identidade. Existem muitos patterns de identity, né? Que o Keycloak resolve, que é justamente você fazer essa separação de autenticação, autorização, que são coisas diferentes, tá? Não sei se todo mundo tem essa percepção, mas são. A autenticação é quando o cara está se logando no sistema, e a autorização é o que ele pode ver no sistema, né? Às vezes parecem palavras muito similares, mas tem coisas diferentes. Então, esses patterns de identity, por exemplo, a gente tem patterns de
ponto de enforcamento, ponto de informação, ponto de administração. Aí, pô, o que cada um desses faz? Cara, aí vai tudo depender de como que a tua aplicação quer trabalhar. Se você tem um serviço como o Keycloak, né? Quando você fala assim, o Keycloak ele vai acabar sendo o meu ponto de informação de identidade. Então, quando uma aplicação quer se comunicar para entender quais são os roles, por exemplo, de um usuário, ele faz um login lá no Keycloak e o Keycloak responde quais são os roles para a aplicação. Então, ele está prestando informações para a aplicação daquilo que são as identidades gerenciadas naquele sistema. Quando ele se torna, quando ele absorve um pattern de administração, significa que a administração dos usuários você nunca vai fazer por dentro da tua aplicação, você nunca vai criar um usuário lá. Você vai fazer tudo lá no Keycloak, por exemplo, né? E da mesma forma, por exemplo, quando você fala que é um ponto de enforcamento, né? Eu não sei, não lembro dizer se o Keycloak faz isso, mas tem outros identity servers e managements que fazem, que é você falar assim, cara, vamos dizer que eu tenho uma API que ela tem um request do RH, ela está retornando todo o dado financeiro dos meus colaboradores, todo, tipo, quanto que cada um ganha e tal. E vocês concordam que, por exemplo, que por role, por exemplo, um gerente ele pode saber o salário de todo mundo, né? Mas o funcionário não pode saber o salário de outro funcionário quando ele faz um request nessa lista, se ele quer ver todos os funcionários que existem na empresa. Como que eu faço isso? Nesse padrão de servidor de identidade, esse cara ele pode estar sendo o enforcamento dos meus dados. Então, eu faço um request para minha API de funcionários, a API de funcionários ela passa por dentro do pattern ou da gestão de identidade, e esse gestão de identidade vai cortar ou vai expelir os dados que aquele role não possam ver. Então, passa por lá, ele, por exemplo, ele exclui o dado de pagamento, o dado de quanto o funcionário ganha, por exemplo. Então, você vê que, tipo, né, quando você começa a aplicar padrões para a indústria já tem muitos, né? Eu não estou inventando nada, são coisas que elas já existem, e que se a gente entender esses padrões, fica fácil procurar ferramental para ajudar a gente. Faz sentido, galera? Faz sentido. Uhum. Essa Fala, parte de Melhor. enforcamento aí você vai ter que fazer na mão ali. Você pega o que eu pensaria, né? Você faz um endpoint que só traz daquele funcionário, né? O registro do pagamento daquele funcionário, e daí você trava lá. Você vai usar o que veio do token do Keycloak lá, né? Que vai estar lá a role dele e tal, a identidade dele, para distinguir quem ele é para pegar o dado dele. Mas isso eu acho que ele não chega a fazer essa parte aí que você falou. Que é bem. O enforcamento você tem que fazer de você, no teu lado, né? Exato. Fala aí, Melhor. Dessa parte, né, de padrão de segurança, tem até uma fundação, né, o ASP, né, que, tipo, leva muito além, né, esse negócio desse padrão de segurança da informação, né. Uhum, tem essa, e para cada indústria normalmente tem uma entidade por trás grande, né? Tem a ZISA, né. Exato. Não, até Mas- o OpenAI ali, hoje ChatGPT, né? Tipo, Sim. tem uma indústria por trás, que a gente sabe que é a Microsoft, outras grandes players, até o antigo Swagger lá, o Open Specification, né? Se você for se a gente pegar o GitHub deles ali, é toda uma cadeia das grandes empresas por trás, né? Sim. E é bem isso. Identificando padrões, todo mundo identificando. Pô, galera, como que a gente se ajuda identificando padrões, né? Boa. E, cara, e por último, eu nem vou, até para a gente não estender muito, né? Nem quero ir muito adiante, eu vou deixar um link para vocês aqui. É um site feio, que eu carrego ele comigo na minha barra de favoritos há, sei lá, praticamente 10 anos, mas que me fez crescer muito como desenvolvedor, tá? Aí aqui são patterns de integração, né? A gente chama de EAI, né? Ou EIP e tal. São Enterprise Integration Patterns, né? Cara, vocês vão ver que basicamente são patterns. Quando a gente fala de integração é o quê? Uma aplicação A comunicando com a aplicação B, né? Quando a gente está desenvolvendo uma integração, a gente justamente precisa entender como que é os padrões disso, né?
um endpoint de uma aplicação A, manda uma mensagem através de um canal HTTP, gRPC, sei lá, né, para algum lugar que vai fazer um roteamento dessas informações. Tem um desenho ali que vocês enxergarem, posso até compartilhar na tela, para ficar mais simples o que eu estou falando. Site feio, hein? Ele é feio, cara, porque ele é muito antigo. Ele é muito antigo, ele nunca saiu do ar e ele é muito bom. Mas é feio, feio, pra caramba. Ó, como eu falei, ele tá na minha barra de favoritos aqui, cara. E por causa disso, desse desenho aqui, sabe? Então, tem roteamento, né, de uma mensagem. Então, quando você faz um roteamento de uma mensagem, às vezes você vai precisar ter uma tradução da mensagem, você vai precisar criar um data transfer object, você precisa normalizar uma mensagem, você precisa, sei lá, envolver num envelope diferente. Você também vai precisar monitorar essa camada de roteamento e tradução, né? Por isso que tem esse monitor embaixo. E, finalmente, a mensagem vai chegar na aplicação B. E daí vocês podem ver que dentro de cada uma das etapas de uma comunicação entre a aplicação e a ID, a gente tem milhões de patterns, né? Então, dentro da camada do canal de comunicação, você tem point-to-point, pub-sub, tem data type, tem dead letter, né? Na parte de roteamento, você tem pipe, filter, você tem roteamento dinâmico, você tem splitter, né? Na parte de transformação de mensagem, tem content enricher, content filter. Então, assim, cada um desses caras, se vocês abrirem, por exemplo, aqui, o content enricher, por exemplo, né? Que é uma lógica bem simples, é basicamente você tem uma mensagem e você quer, a partir de um resource de dados, qualquer um banco, qualquer coisa, você aumentar a mensagem, você enriquecer ela, né? Colocar mais informações antes dela chegar lá na ponta, né? Aí você fala, pô, beleza, mas isso aqui é super ridículo, né? Se eu quero enriquecer uma mensagem, eu vou lá e enriqueço. Mas quando a gente está desenvolvendo, às vezes, uma classe, entende? Está desenvolvendo um serviço, se a gente pensar nesse padrão e em que momento dessa comunicação que ele está, vai ficar tão melhor a nossa solução, vai ficar tão mais apresentável, né, legível para os desenvolvedores, time. E eu deixo para vocês aí esse site como encerramento. De novo, é feio, mas é bem útil, tá? Bem útil mesmo. Não vou dizer que vocês devem ler todos eles aqui e decorar, né, de hoje para amanhã, mas quando se depararem com uma comunicação, por exemplo, de duas aplicações, tenta vir aqui dar uma olhada, ver se, tipo, se tem algum padrão que faz sentido para o requisito que você tem e ver se você e começa a criar esse exercício, né? Se você consegue identificar qual é o melhor padrão para esse problema que eu preciso gerar uma solução. E é isso, pessoal. Encerro aqui a o meu meetup, tá? Obrigado vocês por terem participado comigo aí.